Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Carlos Henrique. Olá, professor Carlos Henrique, tudo bem? Olá, tudo bem? Conte a sua história. Quem é o professor Carlos Henrique? Bom, o professor Carlos Henrique é um apaixonado pela educação, né? Alguém que desde os 15 anos se envolve com ações educativas, que aos 18 anos assumiu a direção de uma escola municipal na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, e que passou a se envolver, né, com a gestão escolar e buscar mais sobre gestão escolar. No ano de 2017, eu assumo novamente a direção de uma escola na minha cidade e de lá para cá a gente vem trabalhando direto, né, ano após ano com a pedagogia de projetos e eu tive a possibilidade, né, de 2017 até a presente data, experimentar mesmo de fato, na prática, a pedagogia de projetos, essa questão mesmo do coletivo, da escola como um todo, partindo dos alunos, da problemática, enfim. E a gente tem buscado, né, muito sobre esse tema, pedagogia de projetos, porque ainda é um tema que, para alguns professores, ainda gera aí algumas dúvidas, e eu gosto muito de falar sobre esse tema, até porque eu sei que os resultados são positivos, tanto para os alunos, tanto para o professor, tanto para a escola como um todo, a comunidade escolar, enfim. Você não quer falar um pouco sobre a sua vida? Sim, vamos lá. Eu sou da cidade de Magé, do estado do Rio de Janeiro. O professor Carlos Henrique Patrício é filho da dona Luísa do seu Milton. A minha família é uma família, né, bem conhecida aqui na nossa região, porque a dona Luísa é mãe de 10 filhos, né? E aí todo mundo conhece muito bem essa história. Atualmente nós somos 8, né? 2 faleceram, um no ano de 2016 e outro no ano de 2018. Foram momentos bem delicados, mas também que pude aprender bastante com esse momento de luto, né? Que também gostaria de, em algum momento, estar abordando, que não seja hoje, mas falar sobre esses momentos que a gente passa mesmo como educador, como ser humano. Como eu disse no início, eu sou um apaixonado pela educação. Na minha família, professores, nós temos 5, né? São 4 irmãs professoras, mas o professor Carlos Henrique também professor. Eu fui um pouco mais para a área da gestão escolar, hoje eu estou cursando MBA pela USP, e eu tenho me dedicado sempre a buscar mais conhecimento na área da gestão escolar, mas principalmente estar atuando com a pedagogia de projetos em todas as áreas da educação, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no Fundamental 1, 2, médio, enfim. Na EJA também estou vivenciando uma experiência, eu estou sempre buscando estar realmente me envolvendo nesses outros processos para estar auxiliando não só na minha prática, mas na prática de outros colegas também. Atualmente, o professor Carlos Henrique é professor das disciplinas diversificadas da EJA, na cidade de Magé, e também sou diretor de uma escola privada também na cidade de Magé. A vida acadêmica, né? Como eu falei sobre a MBA, eu tenho uma pós-graduação em práticas gestoras, onde também pude abordar muito sobre essas experiências que pude vivenciar como gestor escolar. Tenho palestrado em algumas cidades, levado um pouco dessa troca de conhecimento, né, para poder realmente, de fato, falar sobre o chão da escola. Uma crítica que eu sempre falo é que, muitas vezes, esses espaços da educação estão ocupados por pessoas que, em sua grande maioria, elas não compreendem o chão da escola. São profissionais que respeito, porém, o entender o chão da escola é só para quem vivencia de fato, para quem sabe de fato que chão da escola é esse. É muito fácil a gente ir para uma palestra e muitas vezes sair de lá com a sensação de culpado, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. E nessa experiência, né, para poder falar um pouco mais sobre quem é o professor Carlos Henrique, eu falo sempre assim, o professor, ele sabe exatamente onde ele está, o que ele precisa fazer. E é muito delicado quando uma rede de ensino ou quando participando de alguma atividade, você é direcionado por um outro profissional. É claro, a gente precisa sim, principalmente nesse momento, ouvir, né, o que o psicólogo tem a dizer, o que outros profissionais têm a dizer sobre determinada ação ou sobre determinada situação de determinado aluno. Eu estou dando um exemplo. Mas é muito delicado ouvir os caminhos que eu tenho que seguir como professor, porque o que eu estou fazendo não está bom.
e o que eu não estou fazendo não é o correto. Eu acho que a gente pode dialogar e a gente precisa dialogar muito mais, mas acredito que o chão da escola, a sala de aula, só quem sabe de fato é o professor. E essa experiência, quem tem é o professor. Ótimo, eu também concordo com você, porque eu também respeito muito todos. Porém, vem coisas e quem sabe é só o professor que está ali, e vem coisas que não são adequadas para aquela escola. E isso termina afetando diretamente na aprendizagem dos nossos estudantes. Às vezes, ao invés de avançar, ele vai regredir, porque é imposto e você tem que cumprir aquilo. O professor não concorda, mas quando é imposto que ele tem que fazer isso, ele cumpre, né? Sabendo que aquilo não está adequado. Agora vamos falar do projeto. Você já falou que você é um apaixonado pela educação e você trabalha com projeto. O projeto Escola Humanizada, Acolher, Escutar e Pertencer. Você vai falar sobre ele, não é isso? Isso, exatamente. Então, quando eu falo desse projeto, né, o projeto Escola Humanizada, Acolher, Escutar e Pertencer, eu vou diretamente para o ano 2020, que é o momento em que a pandemia tem seu início. E aí, inicialmente, as escolas começam seus fechamentos, né? Aqui na cidade de Magé, a escola fechou exatamente no dia 17 de março de 2020, onde a gente parou com as atividades. E, inicialmente, nós achávamos que, em algum momento, essas atividades iriam retornar. E os dias foram passando, as angústias foram aumentando, as ansiedades, os medos, enfim. E foi nesse momento que eu pude perceber que a equipe daquela escola, ela tinha chegado a um patamar, a um momento, né, eu vou dizer assim, que me impressionou muito. Porque nós iniciamos a atividade com pedagogia de projetos no ano de 2017. Em 2018, por exemplo, nós criamos uma interação com as famílias já pelas lives. Então, nós não imaginávamos que quando chegasse 2020, nós iríamos estar utilizando uma ferramenta que já era útil para a escola e que nós já fazíamos uso, que era o uso da tecnologia. A gente, às vezes, imagina que o uso da tecnologia está muito voltado apenas para a questão do computador, do acesso à tecnologia direta do aluno, e muitas das vezes não. Em outros momentos, essa tecnologia ela vem em outro formato. Ela vem, talvez, num formato mais simples, mas que não deixa de ter um olhar tecnológico ou apropriado para aquele momento, como, por exemplo, nesse ano de 2020, nós conseguimos construir uma árvore da leitura, onde os alunos podiam passar pela rua sem precisar entrar na escola e levar um livro para casa. E de forma em também manter a segurança desse aluno e dessa família, porque era num lugar fresco, num lugar aberto, era uma rua com né, um movimento regular, não um movimento de aglomeração. Enfim, e aí antes de entrar nessas ações do projeto, como a árvore da leitura, eu vou contar como é que deu-se esse início, né? Como se deu esse início do projeto. E aí nesse movimento, que eu vou chamar de turbilhão das emoções, a própria equipe me convoca na reunião e diz bem assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu, como diretor da escola, eu fiquei impressionado, né? Eu vou dizer que eu fui surpreendido com a fala da equipe e eu não poderia esperar menos. Mas o momento era tão delicado que eu não imaginava que essa fosse a postura, a atitude, a ação da equipe pedagógica, dos professores, enfim. Nesse mesmo momento eu me deparo com uma situação delicada porque eu estou sem coordenadora pedagógica, então eu teria que ser o diretor da escola e, ao mesmo tempo, guiar a equipe de forma pedagógica, né? Porque a gente tem uma visão, às vezes, do gestor, que o gestor ele é administrativo, ele lida com a questão da documentação da escola, a questão mais burocrática, e que a parte pedagógica, até o momento, fica só com a coordenação pedagógica. E aí, nesse momento, eu percebo que eu preciso me envolver mais, ouvir muito mais do que eu já ouvia, então a gente passa a interagir e conversar muito mais para criar esses caminhos e condições. Então, a gente passa a pensar nas ações. O primeiro momento vamos construir os grupos de WhatsApp. Então, a gente começa esse canal de comunicação com as famílias. A gente pensou que, ao invés de planejarmos ações voltadas apenas para a questão do conteúdo, nós tínhamos que ir além. Nós tínhamos que apoiar essas famílias, conhecer as dificuldades destas famílias, para que nós pudéssemos, de fato, entender o papel social da escola. E que foi o que aconteceu. Nós começamos, a partir desses diálogos, a construir ações e assim surge o projeto
escola humanizada, acolher, escutar e pertencer. É dentro dessa necessidade, na prática, de conseguir olhar para o outro e entender que de forma coletiva a gente pode muito, sabe? E de forma muito significativa, 2020 foi um ano desafiador. Nós não tivemos nenhum decreto ou orientação para que a escola criasse tais ações. Nós realmente pensamos como a escola deveria fazer e o que nós, quanto escola, poderíamos oferecer para aquela comunidade, que, na sua grande maioria, tem a sua realidade social, cultural e econômica dentro de diversas outras realidades parecidas no nosso país. Pouco acesso à internet, a questão econômica dos pais, eles são assalariados, muitos deles recebem o benefício do governo, enfim, são realidades como essas que tornou talvez um desafio, de fato, um desafio significativo para todos nós. Nesse momento que eu estou falando, eu estou na escola, tá? Então vocês vão ouvir alguns barulhos aí de um reparo, de uma fala de aluno, de um movimento, porque realmente eu estou na escola. Então, assim, eu vivo escola, então tem hora que eu fico assim, onde eu estaria, né? Então, eu consegui dar uma paradinha nas tarefas, mas para poder realmente, de fato, tornar esse momento, esse bate-papo, essa entrevista, né, de forma prazerosa para quem vai estar ouvindo e para nós dois que estamos aqui nos comunicando. Então, assim, para mim, esse projeto, ele trouxe diversos desafios, mas também diversas possibilidades. Criamos diversas ações que foram repensadas durante o decorrer de todo o desenvolvimento do projeto. Por quê? Porque por mais que nós tivéssemos pensado, por exemplo, a criação dos grupos de WhatsApp, em algum momento nós tínhamos que refletir, está dando certo? O que pode melhorar? Eu tinha pais, por exemplo, que iniciaram muito bem lá no grupo de WhatsApp e que de repente saíram. E aí saíram e fica por isso mesmo, a gente vai chamar esse momento de quê? De busca ativa. Enfim, nós iniciamos então um processo de conversação com a comunidade para que nós pudéssemos, de fato, saber o que levou aquela família a sair do grupo de WhatsApp. E aí nós descobrimos, por exemplo, que tinham famílias que só tinham aquele telefone, que o pai precisava sair e levar aquele telefone junto. Nós descobrimos, por exemplo, que uma família que trabalhava com a venda de peixes não podia deixar de vender o peixe pelo WhatsApp, então ele não tinha como se comunicar com a gente. Então foram várias as possibilidades, porque a gente sempre passou por um momento muito delicado nas escolas, que é o seguinte: as famílias não respondem, as famílias não conseguem entender o nosso esforço, o nosso trabalho, e muitas das vezes as famílias são vistas como o lado oposto da escola, né? Cria-se aí um sentimento de rivalidade, onde na verdade, e aí ao meu ver a pandemia também trouxe muito isso, de que nós temos as famílias possíveis, nós temos os alunos reais e possíveis. Então a gente necessitou sim de muito apoio das famílias. Não vou dizer para você que os nossos alunos aprenderam tudo que tinham para aprender, mas eles aprenderam muitas e muitas coisas que em si, na escola, muitas vezes nós não conseguimos ensinar. A convivência, as regras dentro de casa, muitas coisas mudaram com a pandemia. E se tem um proveito, né, se tem uma experiência, algo que a gente tem que refletir, é essa mudança que a escola passou. E aí eu não estou falando no foco desnecessário, muitas das vezes, de entender que a tecnologia precisa ser utilizada todos os dias e que agora o telefone e a tela e o computador e a internet precisam estar em sala de aula constantemente. Não estou falando sobre isso. Até porque, como eu disse, existem outros formatos de tecnologia, né, que não esse. Enfim, os professores se envolveram, os professores abraçaram a ideia, principalmente pelo fato de que esses espaços de fala e de escuta foram garantidos. Então, quando você pensa um projeto de forma coletiva, com foco na resolução de um problema, porque eu penso também nisso, eu penso que um projeto ele surge a partir de um problema que também é diagnosticado. A gente vai diagnosticar um problema e a partir desse problema a gente inicia um projeto. Então foram muitas falas, foram muitas reflexões e foi o coletivo, não foi o pensamento de uma única pessoa direcionando e comandando a ação. Não, todas as semanas nós nos encontrávamos, todas as semanas nós tínhamos encontros formativos e informativos. E aí eu vou trazer essa diferença também. Às vezes nós achamos que nos encontrarmos com os professores, marcarmos uma reunião e informar sobre o que vai acontecer é formação. E a gente está enganado. Formação vai muito mais além, né?
Formação é a gente oportunizar que o professor, de fato, ele possa se inteirar sobre algum assunto, sobre inclusão, sobre jogos, sobre alfabetização, enfim. E informação é outra coisa. Então, nós nos reunimos para informar, mas também nos encontrávamos para formar. Então, nós encontramos aí várias parcerias durante o ano, né, professores especialistas de várias regiões do país, que eu digo com muita precisão que os nossos professores, né, da Escola Municipal Comandante Amaral Peixoto tiveram a oportunidade de aproveitar esse tempo, esse momento difícil, mas também de oportunidade, né, de possibilidades. Então, nós tivemos encontros com vários professores de forma com qualidade mesmo, sabe? Aquela coisa de você falar assim, poxa, que formação foi essa? Foi uma formação de qualidade mesmo em formato virtual. Então, foram essas as oportunidades, foram essas as possibilidades. Eu destaco também a Árvore da Leitura, que foi uma outra ação. Nós emprestamos aproximadamente um pouco mais de 1.000 livros para a comunidade. Nós também doamos aproximadamente 830 livros para todos os alunos da escola, porque nós entendíamos naquele momento e entendemos que a leitura é um direito do aluno e o conhecimento também é. Então, quando a gente oportuniza a leitura, a gente está oportunizando o conhecimento, direito ao conhecimento, acesso ao conhecimento, porque lendo os alunos continuam aprendendo, melhoram o seu vocabulário, enfim. As famílias também puderam participar, nós criamos diversos desafios, porque o conteúdo muito engessado não chamava a atenção dos alunos para participarem, por exemplo, lá no grupo do WhatsApp. A gente precisa fazer essa atividade. Muitos alunos faziam a atividade e outros talvez não tinham a compreensão ou talvez a própria família não conseguia orientar os alunos naquela atividade. Então, nós criamos muitos desafios. Desafio do movimento, desafio da culinária, desafio da história. Eu conto e reconto e construo algo dentro daquela história que foi proporcionada e oportunizada para a família. Então, assim, as famílias se envolveram muito. Nós doamos sabão, né? Nós produzimos sabão, porque nós recolhíamos o óleo da comunidade, o óleo usado, né, de cozinha, e nós produzimos aproximadamente um pouco mais de 800 barras de sabão no movimento pandêmico, de forma escalonada. As nossas funcionárias, né, do apoio escolar estavam na escola dia sim e dia não, e no dia que elas estavam, elas produziam sabão. Então, esse movimento também foi muito bonito. As tias da cozinha, né, as merendeiras, tinham um desejo muito grande de fazer uma horta. Então, nesse momento, nós conseguimos apoio da Secretaria de Agricultura, recebemos diversas sementes e plantamos no espaço que nós tínhamos e conseguimos também, durante a pandemia, ofertar hortaliças para algumas famílias em situação de vulnerabilidade, enfim. Foi um trabalho, sabe, lindo de participar, lindo de experienciar. Nós tínhamos um encontro também que eu gosto de destacar, que era a live de Gente Feliz. A gente pensou muito em como transformar aquela live que a gente fazia para informar, para falar das reuniões, para falar para os pais sobre a importância do uniforme, transformar essa live para acolher essas famílias. Então, a nossa página de Facebook, nós tínhamos um pouco mais de 3.000 integrantes e nós conseguimos atender e chegar até toda a comunidade, porque todos recebiam as nossas informações. Mesmo que não assistissem ao vivo, eles conseguiam assistir depois que chegassem do trabalho, até porque nós prezamos pelas duas ferramentas mais populares, né, de redes sociais, que foi o WhatsApp e o Facebook. Então, nós conseguimos alcançar todas as famílias. A live de Gente Feliz, ela trazia entretenimento. Nós falávamos, sim, da pandemia, mas em algum momento nós esquecíamos dessa tristeza, dessa preocupação e brincávamos muito com as famílias. Fosse no festejo junino, em que nós fizemos o nosso festejo junino virtual, que foi um sucesso. Fosse nos sorteios, porque nós recebíamos bolo que era feito pela mãe de aluno para divulgar o trabalho dela, porque muitos perderam seus empregos. E quando a gente percebeu, nós estávamos divulgando o trabalho de toda uma comunidade, né? De quem vendia isso, de quem vendia aquilo. E foi muito bacana ver esse envolvimento da comunidade, a comunidade não só escolar, mas também local, porque os comércios passaram a interagir com a gente também. Então, assim, a live de Gente Feliz fez o porteiro virar o Chacrinha, por exemplo. Né? A live de Gente Feliz fez a professora se transformar na Xuxa para alegrar as crianças em casa. Então, nós trazíamos muitas coisas que alegravam também as crianças, mas alegravam também os seus pais, as suas famílias,
porque muitos deles já assistiram Chacrinha, porque muitos deles já assistiram alguns cantores. Nós trouxemos vários cantores, né? E a gente brincava muito com isso. Quem vai ser o próximo? E eles começavam a conduzir, eles mesmos sugeriam. Ah, podia ser assim, podia ser... E foi muito interessante porque os professores embarcaram. A gente tinha uma professora que trabalhava com beleza, então ela trouxe a experiência de compartilhar isso. Olha, a gente precisa se cuidar. Então ela falou um pouco da maquiagem, como poderia ser, né? A outra trouxe, por exemplo, como fazer uma massagem no cabelo com produtos de casa, né? Com produtos que todo mundo pode, de forma econômica, utilizar. Enfim, foi muito bacana ver o envolvimento dos professores, dos funcionários. Ninguém ficou de fora, sabe? Tinha ação para todo mundo conseguiu participar. E o melhor de tudo foi perceber que a escola ela continuou em atividade, em movimento, e a gente conseguiu garantir uma escola funcionando, mesmo que os alunos não estivessem ali todos os dias, estudando nas salas de aula, enfim. A gente contando assim, né, de fora, eu não sei se todo mundo consegue talvez compreender de fato, mas a experiência vivenciada por quem esteve nessa escola no ano de 2020 foi única, sabe? O aprendizado, você vê, eu tinha uma professora com um pouco mais de 60 anos e ela ficou muito preocupada como ela ia fazer. Ela tinha um pouco mais de 60 anos, ela tinha um pouco mais de 20 alunos numa sala de educação infantil, num pré-escolar. Ela ficou assim, o que eu vou fazer? Eu não sei mexer nessas ferramentas, o meu WhatsApp eu mal abro um áudio para poder ouvir. E ela terminar o processo garantindo que naquela turma, eu vou te dizer que era a turma que mais interagia, né? Chegou um momento que ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas e tudo que tinha na escola para entregar, a turma dela era a primeira a aparecer e já pegar tudo, porque a gente fez muito drive-thru, né? Ah, pega isso, pega aquilo, vem receber um kit, e a turma dela participava muito bem. O feed, né? O feedback das famílias, das atividades, as fotos, os vídeos daquela turma chegava muito rápido. E ela mesma ficou se perguntando, será o que aconteceu? E quando a gente para refletir, né, a gente entende muito bem o que aconteceu. Aconteceu a ideia de que um coletivo pessoal, né, foi uma coletividade, foi todo mundo, sabe? Foi os juntos, vamos lá, vamos juntos porque a gente vai conseguir e vai ser dessa forma. A gente pode até conseguir sozinho, mas juntos a gente vai mais longe, né? Muito bonita essas ações, né? Nesse período aí de 2020. Foi crucial, né, para a comunidade, para os alunos, pelo que você está contando. Esse projeto, com todas essas ações, não teve custos adicionais que não poderia ser feito por não ter verbas. Não, a gente conseguiu, e principalmente pelo fato de que o Conselho Escolar, né, ele garantiu esse olhar democrático das ações. Eles acompanharam todas as ações da escola nesse momento. Por exemplo, nós decidimos que enquanto as crianças não estavam na escola, nós iríamos fazer alguns reparos. Então, nós, por exemplo, trocamos algumas situações do banheiro, colocamos uma janela nova na sala dos professores, mudamos todos os murais por murais de piso, colocamos as estruturas para a educação infantil. Então, assim, foi interessantíssimo ver como gerenciar, né, estar à frente, ser o diretor de uma escola onde, por mais que eu fosse o representante legal da escola, como liderança, eu pude compartilhar, sabe, a liderança, eu pude tornar a liderança participativa, acolhedora, enfim, eu pude crescer, sabe, nesse momento difícil, delicado, e compreender de fato que é ouvindo o outro, que é me colocando no lugar do outro, que é colaborando, que é tendo empatia, e que isso não desfaz e não diminui em nada o que eu sou quanto gestor, né? Porque as pessoas têm muito medo de quando eles começam a refletir sobre uma liderança compartilhada, uma escola mais humanizada. As pessoas têm muito medo disso, sabe? De se envolver de forma significativa com o outro, porque isso em algum momento pode ser confundido, porque isso em algum momento pode tirar o caráter, né, da coordenação, da direção, e pelo contrário, é tão bonito você ver que o outro, ele compreende tanto o processo que ele está participando, que não sou eu, é a escola, sabe? E é um chamado que eu faço quando a gente terminou o projeto. Eu fiz uma reflexão também sobre essa questão. Que bom seria que os nossos gestores escolares tivessem esse olhar,
sabe? Do acolher, porque você não tem somente um professor, quando você está na escola, você não tem somente um professor, você não tem somente o aluno, sabe? São seres humanos. Seres humanos são movidos por emoção, e a emoção move o mundo, e move o mundo de uma forma muito especial, capaz de fazer sonhos se realizarem, capaz de fazer o aprendizado de fato se concretizar. Não existe ensino sem afeto. Então a gente ainda vive um momento onde em diversos lugares esse olhar mais democrático, essa questão da democracia nas escolas ainda é muito delicado, onde ainda os comandos são autoritários, onde nós ainda temos gestores que não conseguem talvez compreender porque não tiveram acesso a tal informação. Mas é preciso a gente começar a refletir sobre isso. Nós só vamos ter mudanças de fato quando nós conseguimos realmente olhar para as nossas escolas como um espaço humano, como um espaço social, como um espaço de muita colaboração, de muita troca, de empatia, sabe? De reconhecer no outro o potencial que o outro tem, que nada diminui em mim o meu, porque do contrário nós vamos continuar tendo escolas tradicionais que, mesmo utilizando outros métodos e metodologias, ainda aplicam de forma diária, de forma corriqueira, de forma regular, práticas autoritárias, práticas tradicionais que, em algum momento, não somam e não trazem nenhum tipo de resultado positivo, nem para o aprendizado, que é o maior objetivo da escola, né? Porque se tem um objetivo, se a escola tem um objetivo, o objetivo da escola é o aprendizado. E esse aprendizado não é só o do aluno, é de todo mundo que está envolvido no processo educativo. Qual a relevância social do projeto? Olha, a relevância social do projeto, acho que a gente, quando fala de leitura, de garantir o processo, né, de oferta, de garantir o acesso ao conhecimento, a gente está falando dessa relevância social, né? É muito delicado no momento que a gente viveu, principalmente em 2020, onde as pessoas tiveram que decidir o que fazer. Então, a opção do estudar, ela ficou para depois. As pessoas precisaram sobreviver primeiro. Então, dá para pensar a escola, sim, como um ponto de apoio, sabe? Dá para pensar a escola, sim, com esse olhar social que ela precisa ter, né? De acolher, de escutar e de despertar esse sentimento, né? Que é o sentimento do pertencer, do fazer parte. E quando a gente fala desse olhar, né, da relevância social do projeto, eu acredito que o projeto ele conseguiu garantir, de fato, essa escola, uma escola humanizada, uma escola real e uma escola principalmente possível, né, dentro de toda a realidade que nós estávamos vivendo. Você acha que o projeto ele nasce pela necessidade do professor ou mais pela necessidade do aluno? Olha, eu acho que existe um diálogo nesse compartilhar aí, né? Existe a necessidade de o aluno aprender e existe a necessidade de o professor ensinar de forma significativa e prazerosa. Eu sempre entendi que o projeto ele surge de um problema. Quando a gente vai diagnosticar a realidade de uma escola, ano após ano, porque são muitos os problemas, a gente vai focar na solução de um deles. Pode ser indisciplina, pode ser a questão do aprendizado, né, da questão da proficiência leitora, enfim, a gente precisa focar. E quando a gente foca nesse problema, a gente vai pensar na solução. E a solução está no projeto. Como a gente vai conseguir fazer isso? De que maneira a gente vai fazer isso? Que meios a gente necessita para fazer isso? Às vezes o professor ele trabalha o ano todo com uma ideia e ele não entende que ele tinha acabado de desenvolver um projeto. Porque pensar um projeto é pensar em trabalho, é pensar em algo pesado, pensar em cobrança. E não é sempre assim, né? Não é dessa forma. O projeto ele vem para ser um aliado do professor. Ele é um aliado nesse processo do ensinar, do aprender, do processo ensino-aprendizagem. E o que acredito hoje que falte mesmo é esse entendimento de que o projeto é meu parceiro, o projeto é seu parceiro. Ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele não precisa ser, sabe, mirabolante, ele precisa ser real. Tem uma hora certa? Olha, não existe uma hora certa para iniciar um projeto, não. O que existe é a certeza que ele tem que iniciar. Né? Se tem um problema, opa, é agora, vamos lá, vamos resolver. E como pode ser esse projeto? Vai depender da sua realidade, porque por mais que eu tenha desenvolvido esse projeto,
por mais que ele caiba em outras regiões, ele pode ser replicado, a gente precisa sempre entender a realidade dos outros lugares. E cada lugar tem uma realidade. Pode ser que naquela escola não tenha uma árvore para fazer a árvore da leitura. Então, como nós vamos proceder com esses livros que estão na estante durante muito tempo pegando poeira? A gente precisa fazer com que ele chegue até os alunos. De que forma? De que maneira? Então, assim, é a gente refletir a nossa realidade. Mas eu não acredito que tenha um momento certo para começar, né? A gente precisa iniciar. Quando a gente inicia, já é o primeiro passo. E o primeiro passo está em reconhecer o problema. Que muitas das vezes a gente entende que aquilo ali é do dia a dia. Não, a criança não aprende, isso é comum. A criança é indisciplinada, o aluno é indisciplinado, isso é comum. O professor não lê, o professor não estuda, isso é comum. Mas de que maneira, em que momento nós vamos iniciar? Nós precisamos iniciar. Então a dica que eu dou é: comece. Né? Pensou, teve uma ideia? Comece. Muitas vezes a ideia pode surgir por parte do professor? Pode, mas que seja uma ideia a partir daquela dificuldade. Eu quero criar um movimento de leitura porque os meus alunos não estão lendo. Dificuldade, meus alunos não leem. E aí a solução, projeto voltado para a leitura. E aí o como fazer, o que eu vou precisar fazer, de que maneira eu vou fazer, se eu vou fazer só ou de forma coletiva, eu não sei. Eu acho que tudo que se torna maior, né, que vai ganhando muitos braços, se torna mais potente, mais significativo. Então aí também fica uma dica para que quando a gente inicia um projeto, que a gente consiga sempre agregar e trazer os outros para o nosso lado também. Eu vou entrar numa questão. Há professores que não gostam de trabalhar com projetos, acha que para atingir os resultados é muito demorado. O que você pode falar para esses professores? Então, o trabalho com projeto, ele na verdade ele é significativo, ele é legítimo, ele tem uma potencialidade que, ao meu ver, é possível, que, ao meu ver, é uma solução, que, ao meu ver, na prática, isso se torna viável, sabe? E é como eu estou falando, essa ideia de projeto, né, que se pensa de projeto, muitas vezes é algo demorado, é algo longo, é algo que requer muito tempo meu dentro e fora da escola, dentro e fora da sala de aula, e na verdade não é bem assim. Né? Quando a gente fala de projeto, a gente pensa que o ano letivo começou em março. De março até dezembro, você vai desenvolver um projeto, mesmo que esse projeto sejam as suas aulas. Existe um projeto, existe uma ideia, existe um currículo, existe algo pré-determinado, né? Existe um planejamento. Então, assim, essa ideia de que é muito longo, que os resultados são demorados, depende muito do que se almeja. Quando a gente pensa, por exemplo, eu quero alcançar 10 objetivos, o que a gente pode fazer para alcançar menos? Vamos focar na leitura. Se eu foco na leitura, eu quero focar na matemática também, então raciocínio lógico matemático. O que a gente pode fazer aqui para unir os dois? Leitura e matemática. E quando a gente vai percebendo esse diálogo com as outras disciplinas, esse olhar interdisciplinar, encurta o caminho. O que eu levaria um tempo maior para alcançar, né, de forma comum e mais tradicional, onde eu tenho português, matemática, história, geografia, enfim, eu consigo olhar para o projeto e entender que ele torna possível, torna real e facilita esse alcançar objetivos, alcançar metas, seja na área de linguagem, na área de leitura, seja na questão de valores, enfim. Eu acredito muito no potencial da pedagogia de projetos e afirmo para todo professor que está na dúvida, ou tem medo, ou criou aí, né, algo como resposta para justificar a não utilização da pedagogia de projetos ou trabalhar com projetos, que vale a pena, vale muito a pena. Então, é se permitir. Muitas vezes a gente precisa se permitir, né, ao novo. Para muitos, a pedagogia de projetos, trabalhar com projeto ainda é novidade. Então, é se permitir, se permita trabalhar com o novo, permita ouvir os seus alunos, escute seus alunos. Em sua grande maioria, são eles que apontam os caminhos dos projetos. Em algum momento, a sua aula vai estar lá correndo e, para os alunos, o aprendizado de fato não vai estar ali. Talvez vai estar quando um pássaro parar na janela, quando uma borboleta entrar na sua sala,
quando um grilo começar a cantar do lado de fora e tirar a atenção de todos os alunos da sua turma, e talvez não vai ser indo contra essa ideia que você vai resolver aquilo. É talvez levando os alunos a entenderem por que os pássaros estão cantando próximo à escola, por que aquela árvore está atrás da nossa sala e por que ali tem ninhos de determinado pássaro e não de outros pássaros, por que essa borboleta entrou aqui, por que ela está sobrevoando as nossas cabeças, por que ela é colorida e ela não é diferente, ou por que ela não tem cor nenhuma. E aí a gente faz um link com tantas outras ações, né? Quando a gente fala de cor, a gente vai entrar nessa questão também do que a gente entende que ainda precisa ser muito trabalhado, né? Porque quando fala de vamos trabalhar o preconceito, vamos trabalhar o racismo, ainda existe aí uma barreira muito grande para esse trabalho acontecer de fato diariamente nas escolas, de forma a contemplar o currículo e que não seja só em novembro, quando se comemora no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Enfim, dá para fazer muitos links sem esperar a data chegar, sabe? É uma crítica que eu faço também. As nossas escolas estão enraizadas com as datas comemorativas. Não estou dizendo que é de uma hora para outra que a gente vai romper, tá? Que a gente vai, não quero mais isso. É de forma a formar os alunos, mas formar também as famílias para essa compreensão. Por que o índio é assim? Por que eu tenho que vestir meu aluno de índio e fazer ele fazer barulhinho, né? Por que na semana do Natal a gente comemora isso, não comemora de uma outra forma, ou a gente pode trabalhar uma outra coisa no Dia das Mães sem ser o Dia das Mães, e a gente começa assim a romper com essas ideias, mas de forma bem cuidadosa, para que a gente também não perca a comunidade, porque eu já passei por essa experiência de romper sem comunicar, de romper sem dialogar, e aí não faz sentido. O bom foi que eu consegui correr mesmo contra o tempo, reunir a equipe e depois configurar para entregar para a comunidade o que de fato fazia sentido. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Sim, existe um passo a passo. Acho que a primeira ideia é você saber qual é o problema, você diagnosticar o problema, que pode ser por uma pesquisa, que pode ser por uma escuta qualificada, que pode ser por um exercício mais elaborado, enfim, em seguida o planejamento. Quais ações eu vou desenvolver, o porquê que eu vou desenvolver essa ação e não outra, quantas ações eu vou ter no decorrer do projeto, qual é o tempo que eu preciso para que esse projeto tenha resultados significativos e potentes para mudar a atual realidade, né, a que se apresente. E aí a gente começa a compreender de fato que é um passo a passo, aonde eu tenho que ir, porque você tem um projeto de sala de aula, você tem um projeto pedagógico, você tem um projeto institucional, então existem diversos tipos de projetos também, aqueles que são mais macro, aqueles que são micro, e aí quando a gente fala de sala de aula, a gente sempre pensa o quê? Num semestre, num bimestre, um ano letivo. É o professor quem tem esse caminho, então é necessário que ele tenha essa autonomia pedagógica também para compreender de fato até onde ele vai com o projeto, o que ele pretende apresentar como resultado, e aí a gente precisa seguir esse passo a passo para ter um norte, para ter um caminho a seguir. É claro, um projeto ele vai se constituindo no fazer, acontecendo. A gente pode ter um projeto todo bem desenhado, estruturado, mas nada, né, vai valer se, de fato, as experiências e o que ele propõe não acontecerem na prática e aquilo não for significativo para o aprendizado dos alunos, para a vida dos alunos, enfim. O interessante do projeto é que você pode pegar vários nortes, você pensa que você vai para cá, mas daqui a pouco os alunos fazem de forma diferente e você vai tomar outro rumo. Exatamente. Isso é interessante. Exatamente. E por isso que é importante, durante todo o processo de um projeto, você permitir também essas alterações, né? Talvez você tenha uma ação e é preciso rever aquela ação. E às vezes, em sua grande maioria, é muito interessante que nós possamos inserir outras e novas ações no decorrer do projeto. Ações essas que talvez você avalie que seja necessário ou que os próprios integrantes, participantes, os alunos, enfim, possam vir a sugerir como uma ação no projeto. Isso é muito interessante e torna o projeto muito mais vivo, rico e significativo para quem participa. O que é ser professor nos dias de hoje? Olha, ser professor nos dias de hoje é continuar, sim, amando o que se faz, fazer com amor, né? Fazer
Eu digo com amor porque a gente quer romantizar às vezes e o fato não é romantizar, né? E aí quando a gente faz com amor, a gente entende que a gente faz com profissionalismo, com entrega, sabe? Agora, quando a gente faz por amor, é missão. E aí eu gosto de diferenciar bastante o com e por. Então eu faço com amor, eu faço com muita dedicação. E ser professor nos dias de hoje é principalmente a existência, sabe? É você ouvir sim as orientações, compreender de fato uma determinada orientação dada, mas você poder também discutir, você também poder reconstruir, reconfigurar, porque são muitas, né, muitas falas nesse cenário educativo que é a escola. E o professor, hoje, assim como um tempo atrás, mas hoje eu acho que é muito mais necessário que ele seja ouvido, que ele seja colocado como protagonista nessa questão pedagógica, na prática pedagógica, e não que ele seja apenas um cumpridor de tarefas, sabe? Que ele não seja o responsável por preencher tabelas. Eu acho que isso é uma reflexão urgente. E junto com isso, eu também vou falar sobre a formação qualificada, a formação de qualidade para esse professor. A gente tem falado de algumas mudanças, algumas têm ocorrido, mas o personagem professor ainda é muito desvalorizado. E quando eu falo de valorização, eu não estou falando apenas da questão salarial, não estou falando apenas. Eu estou falando também do professor que não tem o seu espaço de escuta, de fala garantido, sabe? E isso é muito, muito, muito delicado, né? Eu costumo dizer que quando você não ouve, quando você não escuta, quando você não compartilha, esse movimento, esse processo na escola, ele esfria e a escola ela fica desencantada. E se tem alguém que precisa encantar, né, a escola, encantar o aluno, são os professores. E hoje a gente vive, tá? Hoje a gente vive o desencantamento das escolas, principalmente porque nós temos os professores desencantados pelo processo de educar. Não por culpa dele, mas porque, infelizmente, hoje as nossas escolas elas ainda são muito frias. As nossas escolas ainda são muito... A ausência do calor humano. A gente teve uma experiência, né, para poder finalizar essa parte, do uso das máscaras. E, para mim, o maior aprendizado foi a leitura do olhar, sabe? De olhar para o outro de fato e poder olhar nos olhos e dizer assim, opa, esse camarada aqui precisa da minha ajuda, ele precisa da minha atenção. Eu não estou falando de trabalhar pelo outro, não confundam, né, a fala, porque às vezes a gente fala, mas é contra o professor. Não, jamais eu vou ser contra o professor, porque eu sou professor. Apesar de estar sempre ocupando outras funções que também são funções de professor. E acho que todo professor, ele precisa passar, sabe, por esses caminhos e experienciar de fato até que ele se encontre. Eu já tive muito essa experiência de falar, vem cá, eu acho que você, essa turma aqui tem a sua cara, hein? E de início, a gente receber, não vai dar certo, e para assim, vamos tentar. O tempo traz muito isso para você, né? E até hoje, quando eu encontro com esses professores, eles me agradecem. Carlos, se não fosse você, não tinha me encontrado, cara. Eu sou alfabetizador, eu não quero sair daqui por nada, sabe? Eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Essa semana agora, deve ter uns 15 dias, eu encontrei com uma professora da primeira escola em que me tornei diretor. Ela me agarrou no corredor, você está passando por aqui? Eu sou professor, hoje estou por aqui, vamos ver o que vai dar, né? Porque a gente sempre se encontra, o professor sempre se encontra, ou numa mesma sala de aula, ou em outras escolas, ou no corredor da formação, no corredor da secretaria, né? No coletivo, enfim, sempre existem essas oportunidades, e que eu digo que são poucas as profissões que oportunizam esse contato, sabe? Esse encontro. E ela disse para mim, você lembra? Você lembra que eu quase não vim? Eu falei assim, lembro, estou aqui até hoje. Eu não entendia o que estava guardado para mim, mas, meu amigo, você me mostrou o caminho. E hoje eu sou professora de educação especial. Eu estou aqui, ó. Eu amo isso aqui, eu me encontrei, eu busquei depois que você me fez aquela proposta e eu acabei indo, sabe, com muito medo, não acreditando que ia dar certo. Eu me encontrei. Então, assim, eu acho que é sobre esses encontros, sabe? É sobre o oportunizar, o encontrar o outro, o se encontrar. Eu acho que educação tem tudo a ver com ser feliz. A gente forma o aluno, a gente faz com que o aluno seja, né, instruído, que ele
ele aprenda de fato para quê? Para que ele aprenda a aprender e principalmente para que ele aprenda a ser feliz. Então eu acho que tem muito a ver isso. Eu acho que a escola, a educação tem muito mais a ver com essa questão de felicidade, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, para finalizar, eu peço que você deixe uma mensagem para os professores, estudante, toda a comunidade escolar e para as pessoas, né, que irão assistir a sua entrevista. Ótimo. Eu quero falar o seguinte: se hoje me perguntassem no que eu acredito, eu vou responder sem hesitar. Eu acredito nas pessoas. E eu vou continuar acreditando nas pessoas, porque se eu não acreditasse nas pessoas, eu não estaria aqui na educação, como professor, como supervisor, como coordenador pedagógico, como aluno. Então a gente precisa acreditar no outro. Se você é mãe, acredite na escola do seu filho, acredite na professora do seu filho, na educação que o seu filho vai obter a partir daquele encontro do seu filho com aquele professor. Acredite na escola do seu filho e, se não estiver bom, que você faça a diferença, que você transforme e ajude a transformar aquele espaço. É só o coletivo, é só o todo, é só junto que a gente consegue. É junto que a gente muda. É pelo coletivo que a gente faz. Então, para o professor, eu digo que como é bom saber que outros professores acreditam de fato na educação. Como é bom saber que tem professor fazendo o seu melhor a cada dia. Que os professores se reinventaram, que os professores criam e recriam, que os professores também sofrem, mas que os professores amam acima de tudo. Para as famílias, não deixem a educação cair em descrédito. Que vocês possam acreditar mais e mais na educação e fazer com que o que aconteceu nesse momento não seja esquecido, mas que nós possamos, de forma muito especial e significativa, tornar esse momento uma possibilidade de crescimento, olhando mais para o outro, para a necessidade do outro. O mundo está em constante mudança, e se nós não acreditarmos na educação, ele vai ficar muito mais complicado, vai ser muito mais difícil conviver. E por isso, eu digo para todo mundo que está assistindo, que nós possamos acreditar cada vez mais na educação, porque a educação é tudo. Agora você deixa seus contatos? No Instagram eu estou como carlospatrício.gestãoescolar. No Facebook é a mesma coisa. O Instagram e o Facebook vocês me encontram nessas duas páginas, nessas duas redes sociais, né? Tá, eu agradeço pela sua participação. Muito obrigada, gratidão mesmo. Obrigado. Muito obrigada mesmo por ter aceito e vamos acreditar, né, na educação, que a educação transforma, forma e é nela que nós temos que nos apoiar. Isso aí, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigada, tchau pessoal e até o próximo vídeo.